boa noite, tudo bem com vocês? Gente, infelizmente, os números não mentem, né? Os números de violência contra a mulher só crescem no Brasil. E muitas vezes essas garantias de proteção previstas em lei, elas acabam que não saem do papel. Mulheres denunciam ameaças, solicitam medidas protetivas e, em muitos casos, a justiça só age tarde demais. A pergunta que nós, mulheres, fazemos é a seguinte: até quando? Até quando vai isso? Confira o nosso programa de hoje. Roda aí. No Super Pop de hoje, mulheres que lutam para que a justiça seja feita. Todas essas mulheres que estão aqui são guerreiras e sofreram de alguma forma nas mãos de homens. Ou seja, tortura psicológica, física, perseguição, bullying, é uma coisa de louco. E acontece mais do que se imagina. A história da delegada que foi ameaçada de morte por um stalker. Eu sou delegada de polícia, casada, não sou vulnerável, não estou vulnerável. E pelo fato de eu ser mulher, o camarada, o criminoso, achou-se no direito de propalar ameaças nas minhas redes sociais que ficarão abertas, estarão abertas. Elaine Caparrós luta para que seu agressor permaneça preso. Eu espero que a justiça seja feita, porque infelizmente há uma chance dele não ficar. Não fala isso. Infelizmente. Ele vai a júri popular? Então, pode ser que sim, mas... Quem que vai liberar o homem que te espancou por 4 horas? E o caso de Glamour Garcia. Ele, até hoje, na verdade, permanece me perseguindo. Ele continua falando com você, mandando mensagem, te xingando? Sim, interagindo de várias formas. Gente, esse homem não te esquece. No Super Pop de hoje, muita informação. Não saia daí. Os números não mentem, a coisa está feia. Eu vou falar boa noite para as minhas convidadas. Boa noite, Glamour Garcia. Tudo bem, Glamour? Tudo. Bem-vinda. Obrigada. Você já veio aqui, né, uma vez? Já. Ok. Vou falar boa noite para a doutora Raquel Galinatti. Tudo bem? Eu falo certo o seu nome? Tudo bem, doutora Raquel? Boa noite, tudo bem? Tá certinho, Luciana. Mas que delegada bonita essa. Olha quem fala, né? Bem-vinda, a mulher viu? mais bonita do Brasil. Sim, sei. Bonitona você, hein? Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Vamos falar boa noite para Elaine Caparrós, né? Caparrós. Você tá bem, Elaine? Eu me lembro que você veio aqui numa época que estava ainda bem recente. Tava horrível. Trauma. Você melhorou? Melhorei. Nossa, melhorei bastante. Graças a Deus. Que bom, que bom. Muito obrigada. Feliz. Prazer estar aqui e te ver. Feliz por você também, viu? Muito obrigada. E ela, que minha companheira, brava pra caramba, tá sempre aqui comigo me ajudando, Eliana Passarelli, promotora. Tudo bem, querida? Tudo bem, Lu. Graças a Deus, tudo bem. Bem-vinda. Obrigada, viu? Bom, tirando a Eliana, né, que ela está aqui para explicar o assunto, todas essas mulheres que estão aqui são guerreiras e sofreram de alguma forma nas mãos de homens. Ou seja, tortura psicológica, física, perseguição, bullying, é uma coisa de louco. E acontece mais do que se imagina. Eu vou começar com a doutora Raquel, que, aliás, eu estava até falando com ela, a mulher é delegada, anda armada, o marido é bravo, e mesmo assim tem gente destemida que persegue, que faz bullying, que fica, assim, uma coisa de louco. Vou falar de novo, boa noite, Raquel. E como eu te falei ali, a gente se encontrou aqui nos corredores, impressionante, quer dizer, tem louco para tudo, né? Porque eu, se fosse fazer perseguição, tudo bem. Eu nunca ia fazer com uma delegada que anda armada, uma mulher poderosa, assim, né, empoderada, e mesmo assim, você, que seria a última pessoa que eu imaginaria que alguém fosse atrás, vão. É engraçado o quanto a mulher ela é caracterizada, objetificada por ser mulher, e a misoginia, aqueles que praticam crimes contra as mulheres, eles não escolhem destemidos. A profissão. A mulher, pelo fato de ser mulher, ela já é um objeto passível daquele criminoso. Eu não caracterizo como destemidos, eu a caracterizo como abusados, criminosos e que devem ser, sim, repreendidos. Acontece que aqui no Brasil a gente tem um sistema punitivo em que se espera matar para depois responsabilizar aquele criminoso. Enquanto o criminoso anuncia, vou te matar,
vou te estuprar, vou te esquartejar. Não basta. Nada acontece. É um nada jurídico, o crime de ameaça, 147, a gente sabe que não é um nada jurídico, a responsabilização penal. Injúria, agora recentemente a lei de perseguição, o crime de perseguição, o famoso stalking também é um crime de menor potencial ofensivo, e eu acho que é importantíssimo o seu programa para que os legisladores prestem atenção que a ameaça, ela é uma ameaça de um crime fatal muitas vezes. Sim, não tem que esperar matar para falar, bom, então agora morreu, agora a gente tem um crime. Como assim? Diferentemente de outros países, a ameaça é punida sim, aqui não. Sim, nos Estados Unidos você não pode ameaçar a pessoa. Perfeitamente. Você vai ameaçar a pessoa, você vai preso. Você está anunciando que irá praticar um crime. É, claro. Eu tô aqui com a notícia. Stalker que ameaçou estuprar e degolar... Gente, o negócio é pesado, hein? Sim. Stalker que ameaçou estuprar e degolar delegado é detido e liberado. Como assim? Aí ele foi lá, prestou depoimento e foi liberado para tomar um lanchinho. É isso? E Luciana, muitas vezes as mulheres se sentem inibidas justamente por saber que o criminoso será conduzido, ele é identificado, foi conduzido, foi interrogado e saiu pela porta da frente. Mas por que ele saiu? E não por causa da polícia, por causa da legislação. Não existe um embasamento legal que possa encarcerá-lo, nem por uma preventiva, uma temporária. Se houvesse flagrante, também não haveria a possibilidade, seria um TC. Então, o que acontece? Os criminosos, muitas vezes, as mulheres se sentem amedrontadas, porque o criminoso vai se irritar com essa mulher que denunciou. Sim, tem mais medo ainda. E fazendo parte do sistema de justiça criminal, sempre como delegada de polícia, eu não podia perceber a deficiência do sistema de justiça criminal como vítima agora. Houve o trabalho brilhante da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que em menos de 24 horas, doutora Eliana, conseguiram identificar, inclusive, a residência deste criminoso. Porém, a falta de celeridade do Poder Judiciário fez com que aguardemos mais de 45 dias para o mandado de busca e apreensão ser deferido. Imagino eu, que ando armada, porque tenho porte de arma, tenho noções de defesa pessoal e etc. Tenho um marido também policial. Nossa, que medo dos dois. Já mudei minha rotina, já alterei completamente a minha rotina, porque o criminoso sabe o endereço do sindicato dos delegados. Imagina as mulheres que estão completamente vulneráveis e que o criminoso sabe a rotina dessas mulheres. O quão à mercê dos criminosos elas estão. Não, e no seu caso, imagina, você conseguiu ver os dois lados. Você, como delegada, se desmotiva na hora de prender um preso. Que você agora, a vítima, vê. Nossa, eu como delegada, vou lá, prendo, a pessoa solta. E você, como vítima, você também teve os dois lados. Uma coisa horrível isso. Só que não podemos deixar de responsabilizar ou tomarmos providências e os poderes públicos serem acionados, porque a gente viu um caso também de um stalker famoso aqui que quase deu em tragédia. Eu posso falar da apresentadora famosa também, Ana Hickman? Já falei. Pode, Ana pode. Já falei. Ana pode. E ali a situação quase se inverteu, né, doutora Eliana? Ali, o cunhado, ele foi julgado no tribunal do júri, sendo que ela já estava recebendo essas ameaças e não tomou uma providência no sentido de responsabilizar. Não, e ele foi ali em defesa da esposa, né? O que acontece é uma inversão de valores completa que, infelizmente, no Brasil a gente espera matar. A vítima deve ser morta para então aquele criminoso ser responsabilizado. Eliana, isso deve ser mudado. Me ajuda, Eliana. Então a pessoa pega, ameaça a delegada de estuprar, matar, degolar, esquartejar, e aí vai lá fala, não, realmente, eu fiz isso, e soltam? Soltam. Por que soltam? Bom, em princípio, soltam porque, primeiro, que a pena é ridícula, é de 3 meses a 1 ano. Bom, então, que seja 3 meses a 1 ano, por que não fica 3 meses e 1 ano? Porque aqui nós temos sistema aberto, sistema semiaberto, aquilo que a gente já cansou de falar. Quer dizer, aqui não se prende. Aliás, nesse caso da doutora Raquel, eu teria, se tivesse caído na minha mão esse mandado de busca e apreensão, também teria caído na minha mão um mandado de prisão preventiva, inclusive para se apurar a sanidade mental deste cara. Porque não é um cara normal. Nós estamos lidando com um louco. Mas por que toda vez que a gente vê uma pessoa que é malvada, a gente diz que é louco? De repente, ela é só malvada.
Não, pode ser, mas quem tem que dizer isso é exatamente o Poder Judiciário para soltar e falar assim, olha, então você vai fazer um tratamento ambulatorial, então você vai ficar preso num... Para sempre. Para sempre. Porque você não é bem da cabeça. Agora, te pergunto, então caiu na mão de um promotor e o promotor não foi... Deixa eu só entender, o promotor poderia ter sido um pouquinho mais gentil com a colega? Eu posso falar que não? O promotor ele atuou bem rápido e, inclusive, na manifestação ele disse que era urgentíssimo o mandado por também estar sendo um mandado com perigo de vida, as fotos de armas que estavam sendo enviadas. Então, eu só tenho elogios aqui para o Ministério Público. O que acontece é o seguinte, que agora a gente não consegue mais falar com o juiz, não consegue mais falar com o promotor, né? Nem os delegados, nem... Por causa do Covid? Está todo mundo em trabalho online e isso fica impossível. Inviabilizando. Mas eu também estou cansada de ver um pouquinho as pessoas do Poder Judiciário, do Ministério Público, e aqui vai uma crítica aberta a tudo isso, que a gente fala no processo aquilo que se pede. Né? Ninguém dá um passo a mais. Entendi. Entendeu? Todo mundo fica com receio de dar um passo a mais. Quer dizer, vamos dizer que a pessoa pode ser, vamos dizer assim, criativa e falar, bom, peraí, por aqui não deu, vamos fazer isso, porque precisa tirar esse sujeito da rua. Exatamente. Eu entendi. Agora, deixa eu entender uma coisa. E se você está na sua casa ou lá onde você trabalha e você anda armada? Você está lá, de noite, saindo, e o cara aparece na tua frente. Assim, se dá um tiro nele, aí o que acontece com você, só para entender? Luciana, a gente vive num Estado democrático de direito que as garantias são absurdas para aqueles que cometem o crime, para aqueles que cometem crimes, garantias absurdas. Existe a lei de abuso de autoridade, inclusive eu não posso divulgar a cara deste criminoso, porque talvez eu pudesse ser responsabilizada. Ele tem que ser, Agora, eu falo não como delegada de polícia, que eu posso falar como ele vítima. Só tem que ser coitadinho, porque Sim, coitado aqui eu dele. não vou falar como delegada de polícia, eu vou falar como vítima Raquel. Eu também não esperaria morrer se este criminoso chegasse perto de mim. Claro que não. Sim, claro. Óbvio. Tá certo. Gente, mas é uma coisa de louco, que a gente imagina que nós não deveríamos nos sentir acuadas, né? Deveria ter uma lei que pudesse proteger não só as mulheres, é que a gente está falando aqui das mulheres hoje, mas dos homens também. Tem gente... Agora, estamos falando das mulheres. É uma coisa de louco, Eliana. Sem dúvida, não. Eu queria até acrescentar, de novo, né? Culpa de quem? Do Legislativo. Desculpe. Gente, não dá para mudar isso? Dá, se a gente mudar os legisladores que estão lá, né? Agora, quando você fala aí em gente que está preocupada em manchar a honra alheia, como você sabe, eu também. Gente que não está nem ligando para isso. Exatamente. Está querendo aparecer nos blogs. Exatamente. E a autoridade, né, de um poder senador, quer dizer... Vai se ferrar, né? É vergonhoso mesmo. Em vez de estar fazendo o trabalho... Perdão. Não, mas tá certo. Porque os legisladores tinham que estar lá defendendo e não querendo aparecer falando mal de gente que eles nem conhecem. Exatamente. Desculpa falar. Exatamente. Mas calma, que tudo tem jeito na vida. Agora, delegada, eu digo assim, eu tenho certeza, e como vítima, eu tenho muito orgulho de você ter ido até o final. Porque a gente sabe que não é fácil, né? Porque sabe onde você trabalha e você é uma mulher. E o principal, e eu gostaria aqui de falar para todas, não se permita ser estigmatizada, porque as vítimas são colocadas... É louca. As vítimas são colocadas e pré-julgadas como o que ela fez para isso. Estava com que Será roupa? que ela estava colocando fotos na internet? Ela estava provocando aquele agressor? Quando a vítima é de crimes sexuais, geralmente se julga a roupa dessa vítima, o comportamento da vítima. E isso também é algo que a gente tem que quebrar. A vítima nunca é culpada. Aquele agressor, ele pratica o crime porque é um agressor, porque é um criminoso e assim ele tem que ser tratado. Boa. Gostei, é verdade. Porque mesmo as pessoas falam, mas estava usando o quê a roupa? Botou o quê na internet? O que ela fez? Como Eu escutei muitas perguntas assim, você já conhecia ele? Falei, já prendeu alguém da família dele ou ele? Falei, não. Então, assim, sempre a vítima, doutora, tem que ter feito algo, porque assim, a gente não consegue compreender o grau da perversidade de uma pessoa pegar a internet com mais de 10 perfis e ameaçar você de todos os crimes cruéis e degradantes. Eu não entendo ainda por que ele está solto. Sim. Mas por que ele está solto? Porque não cabe prisão. Caberia... Mas ele pode continuar fazendo, ameaçando, e aí não acontece nada? Não vai acontecer nada. Como? Não é um crime isso? É um crime, mas, veja, houve um mandado de busca e apreensão, não houve um mandado de prisão preventiva. Tá, e se ele fizer de novo? De novo. Ele pode estar até
coação no curso do processo, outros crimes podem ser colocados para ensejar o encarceramento. O fato de ameaçar, não temos embasamento legal para deixá-lo encarcerado. Aqui no Brasil, eu acho um completo absurdo. Tá, mas e ele pode ficar te ameaçando pro resto da vida? Não, a reiteração, por exemplo, agora que ele já está inserido no sistema de justiça criminal. Ok. Ele pode estar coagindo no curso do processo, ele pode estar praticando outros crimes que daí somados poderia sim dar um ensejo numa prisão. Entendi. Mas eu queria realmente que os colegas olhassem para isso, para todos, não é para o seu caso, para todos, que essas pessoas estão ou são doentes, né? E o nosso sistema penal prevê uma saída muito pequena, que é exatamente a de poder recolher, em tese, para pelo menos um exame de sanidade mental. E o incidente de insanidade mental também é outro problema. Demora uns 2 anos para ser julgado. Até ser definido. Mas aí a gente deixa ele lá. Aí ele fica lá preso, aí ele não vai ter internet. Aí que pena que tá assim, moroso, a situação tá... Aí ele fica... Quem mandou? Quem mandou, né? Então... Agora a gente vai falar aqui com a Glamour Garcia. Ela chegou a pedir medida protetiva contra o seu ex-namorado. Foi enquadrado na Lei Maria da Penha. E eu quero relembrar esse caso. Coloca aí. A agressão sofrida por Glamour Garcia foi destaque em diversos sites. Eu não posso ter a minha carreira, o meu trabalho e a minha própria vida pessoal paralisadas pelo pânico, pelo medo de um homem que não só me agrediu fisicamente. Ela e o ex-namorado estavam em processo de reconciliação quando se desentenderam. Ele a agrediu fisicamente. A gente não é mais, né, um casal. Na verdade, ainda estou sendo vítima desse relacionamento. Eu ainda estou sendo perseguida. Eu ainda estou sendo ameaçada de várias formas na minha privacidade. Na época, a atriz registrou o boletim de ocorrência e conseguiu uma medida protetiva contra o ex-marido. Glamour, quanto tempo demorou o seu relacionamento? Quanto tempo você teve um relacionamento? Olha, assim, de forma oficial, vamos dizer, vivendo juntos um ano. Vivendo juntos um ano e antes 1 ano de relacionamento entre se conhecer, ficar, então, namorar 2 anos, e eventualmente vir a morar juntos, né? Nesse ano mais trágico de acontecimentos. Vocês ficaram juntos 2 anos? 2 anos. Como é que a violência começou? Qual foi o primeiro? Porque nunca é assim, né? Nunca é um espancamento. É assim, é uma coisinha que normalmente começa leve. Ou foi logo agressivo, assim, muito? Olha... Luciana, eu vou ser muito honesta. Hoje, com tudo que eu já vivi de tratamento, com tudo que eu já vivi de empoderamento pessoal, né? Tanto, obviamente, com terapeutas, com os meus advogados, né? Com parceiras. Sim, sim. Falando do assunto, né? Falando do assunto, eu vejo que desde sempre, na verdade. Desde sempre. Existe algo cultural na nossa sociedade que faz com que a gente não olhe e não se permita identificar que a gente já está sendo violentada. Eu concordo. Desde o início. É uma palavrinha ali, é Sim, uma demeritório. É a forma de colocar a sua autoestima sempre num lugar inferior, de colocar a sua capacidade intelectual sempre num lugar inferior, de vulgarizar sempre a sua presença em qualquer contexto. Então, assim, hoje eu tenho clara... Uma brincadeirinha que ofende, né? E que, assim, na verdade, não é brincadeira. Na verdade, não são piadas. É um sistema persecutório de ações da pessoa... Mas que, assim, que culturalmente pra gente é aceitável. Na verdade, é muito, inclusive, incentivado nos homens, né? Eu não... Em mulheres também, mas nos homens... Tá? Hoje em dia não mais. Eu não incentivo meu filho a isso, não. Graças a Deus, nós temos mulheres como você. Mas, assim, eu gostaria de pedir aí pra todas as brasileiras, inclusive aqui com as minhas amigas, que nós possamos... Luciana, mudar de comportamento como mulheres também. Não só no sentido de não nos permitir a passar por isso, porque a gente não permite a passar por isso. Mas deixar com que os nossos filhos sejam também educados, né? Sim, com certeza. Eu não sou mãe, mas você trouxe com certeza um fato, né? Sim. As mães têm o poder de educar os filhos de uma outra forma, né? Desde criança, quando você vê seu filho brincando com a menininha, você fala...
filho, é uma moça, tem que tratar com carinho, com educação. Aí tem o bolo primeiro pra menina, é aquela coisa que é assim que faz em casa. Não, filho, abra pra menina primeiro. É uma coisa que a gente sempre, eu pelo menos, faço sempre com os meus filhos. Eu acho que é uma coisa que a mãe pode fazer também, né? Então, mas talvez você tenha consciência de que você ainda é uma mulher muito revolucionária nesse sentido de Mas educação. a gente vai ajudar as mães que estão em casa. A gente eu falo para muitas mães, depende, as crianças, vocês que criam, por que não fazer isso para ajudar as mulheres, né? As mães estão me ouvindo, elas aprendem com a gente. As próprias filhas, as irmãs, sim, né? claro. Nenhuma de nós é independente. Eu tive, graças a Deus, uma educação maravilhosa, mas assim, não é sobre também a educação que a gente recebe. É um contexto muito grande. Por isso, quando você me pergunta como tudo isso começou... Mas como começou? Me fala. Olha, primeiro eu te digo, hoje eu tenho a condição de entender que já começou desde sempre. Como foi? Me lembra. Pequenas ofensas, ironias, um ciúme completamente... descabido e em contextos que não Mas faziam nenhuma espécie te de... xingava? Sim, me humilhava, não me xingava. Começou de uma forma bem leve e rapidamente evoluiu para o que eu chamo de humilhações verbais. Né? Isso ainda no namoro, isso ainda no relacionamento. Você já estava na novela? Porque talvez eles... Não. Tá. Isso ainda estou mencionando um passado que precedeu esse momento da novela, né? Quando eu já estava nesse projeto... Aí piorou. Aí eu vivi realmente tortura, vivi vários episódios de tentativa de assassinato, violência física profunda. Ele te bateu, né? Amiga, eu tive o dedo decepado em uma briga nossa. E é um episódio muito marcante, porque na época, no momento, como eu estava imersa na minha situação de vítima e vivia o auge da minha vida pública, eu não tinha discernimento de que aquelas atitudes não eram só para me agredir fisicamente, eram sim para atentar contra a minha vida, eram sim para atentar contra a minha sanidade mental. E esse episódio mesmo, de ter decepado meu dedo... O que ele fez? Amiga, na primeira oportunidade que ele viu que minha mão tava na porta, ele só, com bastante crueldade, assim, fechou. E decepou literalmente meu dedo. Nossa Senhora da Aparecida é maravilhosa, meu dedo foi decepado, assim, perfeitamente inteiro. Você pegou e levou? Foi levado pro hospital. No caso, ele pegou, assim... Olha, eu vou te falar, viu? Uma cena que eu não sei se eu te digo se é um filme do David Lynch, se é Sexta-feira 13 ou não, se amiga. é engraçado. Porque, não é engraçado, assim, não. Não é engraçado. É um filme de terror. Porque, assim, quando você vê o seu próprio agressor, naquele momento, começando a agir de uma outra forma, porque, na verdade, é todo um comportamento que ele é... Eu até tô virando aqui pra vocês para conversar mesmo. Ele é psicológico, são diagnósticos que essa pessoa tem. Louco. E assim, porque ela te agride, ela te violenta. Aí depois te leva no hospital com o dedo. E ele, sim, foi exatamente o que aconteceu comigo. Exatamente. Me levou até o hospital e assim que eu já estava operada e bem, o ciclo de violência foi mais do que assim... Vem cá, quando seu dedo foi decepado, você foi pra polícia? Não. Por quê? Porque eu vivia um pânico profundo e eu tinha medo. Hoje eu sei o que era o medo que eu tinha. Na época eu não conseguia como é que discernir. você voltava pra casa com ele? Eu tinha medo de ser assassinada e Mas não aí você ia sabia dormir que ele com já ele? estava tentando me assassinar. Você tá entendendo? Por isso que, assim, você diz, doutor, algo que eu acredito muito. As pessoas, elas são muito cruéis no sentido de punir as pessoas que estão... E eu não digo só pessoas, não. Pessoas, instituições, empresas, contextos. Elas... a opinião pública, ela sempre... Poucos espaços tem essa discussão que a gente está fazendo em defesa das vítimas. Sim. Porque o estado psicológico de uma vítima, pelo menos no estado psicológico de uma vítima como eu, que sofreu abusos físicos constantes... E repito, vivendo o auge da minha vida pública... E não assim, querendo causar, né? Porque você tava ali indo bem, né? Não. Imagino. Assim, medo de perder o emprego também, né? Total. A minha psique, a minha capacidade de interação com as pessoas, a minha capacidade de discernimento psicológico... foi completamente esfacelada. Imagino. Esfacelada. Então, assim, você me pergunta, não, você não foi na polícia? Não, como você dormia? Como é que você dormia com ele? Eu não sabia mais o que eu estava fazendo. A única coisa que eu sabia que eu estava fazendo era a personagem que eu tinha, porque eu tinha um amor muito grande, eu tenho um amor muito grande pela arte de atuação, pela minha profissão.
e porque aquilo era, assim, a única luz na minha vida. Porque chegou um momento, assim, Lu, onde eu não conversava mais com as pessoas, onde eu não interagia mais com ninguém e onde esse foi o ápice de tudo. Eu deixei de interagir com as duas pessoas, que são as duas pessoas mais importantes da minha vida, que são as pessoas que eu mais amo e mais tenho idolatria. Meu pai e minha mãe. Quando que você deu queixa? A primeira vez que eu dei queixa foi em janeiro de 2020. Já num momento onde eu já estava conseguindo entender e reagir. O projeto no qual eu trabalhava já tinha acabado, fazia um mês. Então, e eu já estava vivendo, assim, apoio de pessoas mais próximas. Tá, e o que ele fez? Pra você a dar gente, queixa no caso, dele? a gente... Eu, mais uma vez, na minha santa inocência, e ainda com os resquícios do meu estado de vítima, eu tentei mais uma vez, Não, né? peraí, o que ele fez com você nesse dia? Calma aí, a gente estava separado, Tá. tentou voltar Sim. e fomos fazer uma lua de mel, vamos assim dizer. Fomos ter um... Eu tava no Rio, ele tava em São Paulo e ele foi pro Rio me encontrar. Ele já tinha decepado seu dedo? Já. Não, e daí, nessa tentativa de me reaproximar, a gente não chegou a ficar 24 horas junto. Esse tempo que a gente já ficou junto evoluiu para uma discussão, para uma briga, um estado de frustração gigantesco da parte dele, obviamente também Por da algum motivo, minha. E aquilo se tornou uma briga, que se tornou uma violência. Te Ele bateu? me bateu e eu, nesse dia, pela primeira vez, eu não suportei ficar calada. E aí, foi Eu na comecei delegacia? a fazer um escândalo. No caso, a gente estava numa pousada na Ilha da Gigóia. Os proprietários permitiram que ele fosse embora. Né? Não desejavam que houvesse polêmicas envolvendo a polícia. Você foi na delegacia? E depois, na época, uma companheira de trabalho minha foi me acolher, né? E... Você conseguiu uma medida protetiva? Eu fui conseguir uma medida protetiva, não foi por esse episódio, eu fui conseguir em finalzinho de maio de 2020. Agora não lembro se foi a última semana de maio ou primeira semana de junho de 2020. 4 meses depois desse acontecido e por uma outra razão. Porque o que aconteceu? Essa foi a última vez que nós estivemos juntos fisicamente, Sim, pessoalmente. mas ele ficava te ameaçando? Ele, até hoje, na verdade, permanece me perseguindo em plataformas digitais. Você não entra no stalking? Agora tem uma lei pra WhatsApp, isso. Instagram. Sim, entra. É porque agora, graças a Deus, desde o dia Tem uma 31 lei, de março, tá você já- enquadrado na lei, né? Se você já denunciou a respeito dos atos dele praticados... Já denunciei, já tem ações. Infelizmente, esses atos já estão sendo processados, Por outro denunciados. motivo, E daí o crime, ele não vai... O crime, ele não retroage em malampara. Tá, mas aí quando ele continua fazendo Sim. é novidade. Sim, mas assim, este crime agora, ele só vai valer para os crimes praticados a partir da promulgação tá da lei. falando que tá fazendo? 1º de abril. Mas então- já vem uma continuidade Não, mas se ele delitiva. fizer o outro. Não, mas ele já foi denunciado, você já foi numa delegacia de polícia, já tem... Tá, mas não era houve crime, uma agora ação é. em relação a isso. Infelizmente, mais uma garantia dos criminosos em que quando vem uma lei mais gravosa, os atos praticados antes e denunciados antes vão valer da lei vigente anterior. Tá, mas agora ele tá stalkeando ela. Antigamente não era crime, agora é crime. Seria injúria, ameaça, a perseguição só vale a partir do dia 1º, né, doutora Eliana? Mas e se Infelizmente. ele- Na Eliana, verdade, me ajuda, assim, vai. Como ela disse, bom, agora eu continuo sendo ameaçado, enfim, há uma perseguição. Então, por exemplo, ele entra com um codinome nas suas redes sociais. Daí para frente, você pode começar um outro processo, Sim. como o stalking. Os que já foram, nós não podemos Sim, eu entendi. alterar. Não é, tudo bem, mas, por exemplo, ele continua falando com você, mandando mensagem, te xingando? Sim, interagindo de várias formas. Gente, esse homem não te esquece. Digitais e assim, a gente estava até comentando, você me perguntou da medida. A medida ela veio nessa data que eu te falei, no final de maio, exatamente por causa disso, porque ele ficou de janeiro até maio promovendo uma Perseguição. uma perseguição não, uma tortura psicológica, e eu ainda estava no meu estado de vítima muito latente. Então, assim, eu deixei de usar as minhas redes sociais, eu deixei de interagir não Aí. só com as pessoas que conviviam comigo, mas eu deixei de interagir
com as pessoas que me admiram, com as pessoas que alimentam o meu trabalho de forma positiva. Eu me fechei. Ele não só me perseguia, começou a perseguir nesse período até eu conseguir a medida, começou a perseguir não só a mim, aos meus familiares, mas aos meus amigos, as marcas e empresas que trabalhavam comigo. Gente, que loucura foi uma isso. coisa assim. E daí o juiz deu a medida por isso. E adiantou? Não. Você, infelizmente, não gostaria de parecer uma pessoa descrente ou desrespeitosa, mas assim, não. Ele continua agindo, age à torto e direito. E aí, delegada? Este crime, a lei Maria da Penha tem a previsão do crime quando você quebra as protetivas de urgência, é uma outra prática de um outro crime. E aí? E aí vai computando ali a Até ele prática matar dos alguém. crimes. Aí quando matar, falou, nossa. Tem 18 BOs. Não é isso, Raquel? Gente, tá que Não, nem é a aquele. verdade. Tá que nem aquele policial nos Estados Unidos que matou o George Floyd. Já tinha 17 complaints, já tinham 17 pessoas que tinham reclamado. Esperaram o cara matar alguém. É uma coisa de louco. Gente, mas a gente tem que mudar essas isso. pessoas têm um padrão de comportamento. Eu vou falar até mesmo por essa pessoa com quem eu tenho essa complicação, né? Com quem eu vivo esse crime, essa dificuldade. Um padrão que depois só eu vinha saber que estava acontecendo comigo num grau já muito evoluído, mas que já havia acontecido, né? Eu recebi a solidariedade das outras de outros relacionamentos que ele teve. E não e denunciaram pessoas ele. que, assim, não denunciaram. Que eu vou ser muito honesta. Pessoas, assim, que é visível o grau de trauma que elas têm. Porque, assim, olha, eu tô vindo falar aqui, mas eu espero que ninguém fique sabendo, porque eu tenho medo disso acontecer, não sei o que. Assim. Mas claro, se você não tem o respaldo da lei de uma forma que realmente faça com que a vítima se sinta segura, porque não adianta falar, a gente fez, não deu certo, porque a gente tem 3 vítimas aqui que não se sentem seguras. Então, de alguma forma, não deu certo. Senão, ninguém vai denunciar. Porque se a pessoa faz e não se sente segura e ter esse respaldo, o que adianta? Não, e ainda também tem a opinião pública, que assim, eu falo aqui a minha opinião pessoal como mulher. Nós ainda vivemos um país que é extremamente machista e que, assim, onde vítimas de contextos como o nosso, eu digo ainda mais como o meu, para muitas pessoas não são vistas como vítima, né? No seu caso, porque você é uma mulher trans, piora ou não? Porque sou uma mulher trans, porque sou atriz, né? E as pessoas aqui no Brasil, elas têm pouca informação sobre o que é a minha profissão, muito menos informação ainda sobre a minha condição existencial como mulher. Então, assim, junta-se uma série de fetiches e uma série de... incógnitas, né? Não só incógnitas, uma série também de assim, desrespeito em relação à minha pessoa em si, que vão se somando e me colocam nesse espaço onde, em muitos momentos, a opinião pública teve completamente contra mim. Não, mas isso é com todo mundo, tá, amiga? Não, sim, é isso que eu tô falando. Eu tô falando de mim, usando, né, como todas nós, para trazer essa experiência. Eu gostaria de, Luciana, se você me permite, eu também fiz questão de colocar publicamente o fato de eu ser vítima, porque você acabou de falar, todos os preconceitos que existem numa sociedade patriarcal e machista. De repente é porque ela se veste de forma chamativa, ela é trans, ela deu ensejo, ela é atriz. Ela não se comporta, artista, não se comporta como uma forma como uma sociedade percebe uma pessoa. Sim. Eu sou delegada de polícia, casada. Chefe dos delegados. Não, representante, né? Represento os delegados de polícia do Estado de São Paulo. Não sou vulnerável, não estou vulnerável. E pelo fato de eu ser mulher, o camarada, o criminoso, achou-se no direito de propalar ameaças nas minhas redes sociais que ficarão abertas, estarão abertas. Porque não somos nós, vítimas, que devemos servir uma carapuça, um estigma de vítima. Não. Irei continuar com as minhas redes sociais abertas, comunicando e falando em nome dos delegados. Tá certo. Agora, os criminosos, que eles devem sim ser colocados nos lugares deles. E os seus companheiros, as pessoas que trabalham com você, foram todos solidários? Todas. Os homens e mulheres? Todas. Causa também uma revolta, porque além dele ele estar atacando uma mulher, eu represento também todos os delegados. Talvez, será que não é uma chocota com a Polícia Civil do Estado de São Paulo? Né? Eu represento os meus pares, eu falo em nome dos delegados. Sim, e agora a gente vai falar da Elaine. A Elaine está aqui com a gente e eu vou falar. A Elaine foi um dos casos
que quando eu terminei de fazer o Super Pop, a gente falou com ela, eu saí daqui chorando. Ela sofreu muito, ela teve uma tentativa de feminicídio, mas foi em fevereiro de 2019, mas foi uma das coisas mais graves que eu já vi na minha vida. Eu fico toda arrepiada, porque eu me lembro do seu caso, eu fiquei com isso na cabeça, foi um caso gravíssimo, né? Você, guerreira, hoje eu te vejo aqui, antes de mais nada, parabéns. Muito obrigada. Estou vendo você com um sorriso no rosto, podendo falar da história. O que aconteceu? Primeiro eu quero saber o que aconteceu com ele. Olha, ele está preso até hoje, né? E eu tive 2 testemunhas, mas infelizmente uma eu perdi o contato e teve mais uma que me procurou para dizer que também foi agredida por ele, tratada mal, ameaçada, e ela vai depor a meu favor, né? Agora no mês de maio. Sim. Ele ainda não fez o depoimento dele. Eu fui dar o meu depoimento, mas por causa da pandemia ele não foi liberado. Sim. E eu espero que a justiça seja feita, porque infelizmente há uma chance dele não ficar. Não fala isso. Infelizmente. Ele vai a júri popular? Então, pode ser que sim, mas... Quem que vai liberar o homem que te espancou por 4 horas? Mas o que acontece... Te mordeu? Porque ele já agrediu a mãe, ele já agrediu o irmão, que é deficiente. Olha ali, ele gente. já agrediu o pai. Olha isso. Eu tive uma fratura... Você encontrou com ele na sua casa, não foi isso? Foi, depois de 7 meses e meio, Vocês estavam exato. se falando... Eu me lembro do caso. Eles estavam namorando virtualmente? Não era namorando, não. A gente mas estava fazendo amizade. Sim. As nossas conversas não eram de cunho sexual, eram de animosidades. Falávamos de vários assuntos e tal. E ele dizia e insistia que queria ser meu amigo, que acompanhava a carreira do meu filho, que é lutador de jiu-jitsu, e que queria muito me dar um abraço. E eu... Depois de 7 meses, você acha que você conhece a pessoa, né? Exatamente. Então, a impressão que eu tinha é que nós já tínhamos uma amizade. Sim, e falava de vários assuntos. Aí, depois de 7 meses e meio, ele insistindo tanto, já tinha me feito mais de 20 convites para nos encontrarmos, e eu sempre recusava. Aí, naquele dia, eu falei, passa em casa, a gente bebe um vinho, bate um papo. Só que você vai ter que ir embora cedo, né? Porque amanhã eu tenho compromisso. Eu ia malhar, imagina, ia malhar. Sim, mas você não queria também estender o assunto. Eu queria já deixar ali registrado que ele ia ter que ir embora. Rápido. Aí foi... Ele te drogou, né? Eu abri um vinho pra gente e servi o vinho, ele bebeu de uma vez. Eu falei, nossa, assim vai ficar bêbado, vou pegar os queijos. Sim. Aí eu fui na cozinha, ele pegou as taças, depois de alguns minutinhos, né? E foi atrás de mim e falou, vamos brindar, tal. Aí nós brindamos, continuamos conversando como amigos. E, de repente, eu comecei a ficar fora de mim. Totalmente fora de mim. Algum Boa Noite Cinderela, alguma coisa? Com certeza. E quando você acordou, você teve relances, né? Ele estava te espancando, era isso? Isso. Ele, em um determinado momento, eu comecei a achar que eu estava sonhando. Olha isso. Então, ele se relacionou comigo e eu achava que aquilo era um sonho. Eu falava, nossa, que sonho louco. Aí, em um momento, eu estava já no meu quarto, nua, ele deitado na minha cama e falava para mim, deita no meu ombro para a gente dormir abraçadinhos. E eu achei que aquilo era um sonho. Eu falei, nossa, que sonho louco. Tô com sono, vou dormir. Esse moço bonzinho tá falando para eu deitar. Drogada. Eu lembro, ainda tenho recordações, né? E aí eu deitei no ombro dele e depois de alguns minutos, não sei exatamente. Estava sendo espancado. Ele me jogou para fora da cama, ele me girou assim, me encurralou num canto do quarto. Ele montou sobre o meu corpo. Gente, que loucura. E começou a desferir vários murros, golpes de soco mesmo. Ele fraturou minhas 2 áreas orbiculares, Eu me lembro disso. Quebrou meu nariz, perfurou meu pulmão, me causou insuficiência renal, anemia profunda. Olha a cara da delegada. Eu saí no 5º dia do CTI, né? Mordeu você? Eu me lembro que você tinha mordido. Aqui, eu tenho as marcas até hoje, não saiu as marcas aqui. Ainda tem as marcas das mordidas. Inclusive, foi o que ele fez com essa testemunha. Ele fez a mesma coisa. Ele mordeu o braço da testemunha também. E pararam porque você gritou, foi isso? Eu fiquei... Foi durante 4 horas, né? Eu comecei a ser espancada à meia-noite e eu só recebi socorro às 4 horas da manhã. Você lutou com ele quando você recobrava a consciência, né? Na verdade, não é que eu conseguia lutar. Eu conseguia apenas me defender. Então, porque eu estava imobilizada. Ele é lutador de jiu-jitsu, ele fazia jiu-jitsu também, né? Então, ele tinha uma técnica, né? E eu não tinha como me mexer, porque ele montou aqui em cima da minha barriga. Imagina. O homem é mais forte. Com certeza. E aí, felizmente, eu escutei uma hora a campainha tocar
E eu falei para ele, a campainha está tocando. Mas só que eu já não enxergava mais nada, né? Tava Os meus sangrando. olhos já estavam fechados de tantos murros. E aí ele levantou e foi até a porta. E o segurança que fazia a ronda do prédio falou assim, Dona Elaine, abre a porta. Aí ele falou, você quer entrar aqui? Então entra, porque eu vou matar ela e vou matar você também. E aí? Entra. Aí eu escutei o segurança falando, eu vou chamar a polícia. Deve ter saído correndo, né? Aí ele voltou para o quarto, me levantou, me pegou por baixo dos braços, assim, e eu tive um pressentimento, não enxergava mais nada, mas eu tive um pressentimento que ele ia me dar um mata-leão, ele ia me estrangular. Gente. Então, eu fiz assim, com a mão, com os braços, e ele não conseguiu encaixar o golpe, mas ele me deu um abraço de urso, vamos dizer assim. E ele me estrangulou, era uma força, Luciana. Que horror. Mas era uma força tão absurda que horror. eu perdi a respiração e ali mesmo eu Apagou. eu apaguei. Eu acho que ele deve ter pensado que tivesse realmente Te matado. concluído, né? Me matado, E aí eu soube que ele foi tentar sair do prédio, naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas o porteiro viu uma gota de sangue na camisa dele. Fechou. E falou, para, você não vai sair daqui, nós já chamamos a polícia. E disse que ele sentou tranquilamente. O quê? Ele ficou calmo lá, esperando? Ficou calmo, tranquilamente. Quem estava lá, depois, amigas minhas que estavam na recepção, que já estavam sabendo de tudo que tinha acontecido, né? Diz que ele sentou tranquilamente, começou a dobrar a manga da camisa e falou assim, olha, acho bom alguém subir lá, porque eu acho que eu machuquei essa mulher. Gente, não. Juro. Ficou normal, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Nem reagiu. Inclusive, ele tinha acabado de se formar em bacharel de Direito, tinha 4 dias. Isso. E eu acredito que ele deveria ter a convicção que, pelo aprendizado dele, que talvez ele fosse sair impune. Por quê? Então, porque ele alegou que ele teve um surto. Mas eu não vi surto. Inclusive, eu falava com ele quando ele estava me espancando. Falava, por favor, para com isso. Eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém. Não, ele foi premeditado, porque Com ele levou até certeza. droga para botar nas coisas dela. Isso aí foi... E além dele ter trocado o nome na portaria quando ele chegou, né? Ah, é. Ô, Eliana, mas aí prenderam ele? Prenderam ele, por muita sorte, por pouco tempo. Foi a sorte que foram amigos meus que filmaram o apartamento completamente ensanguentado. Foram no hospital, me filmaram meu estado e levaram para o delegado, vamos dizer, as provas, né? E ele ainda estava lá na delegacia, o delegado disse que chamou toda a equipe, que eu agradeço a esse delegado, Deus abençoe, falou assim, pode trabalhar nesse caso, ele vai ser preso, vai ser preso. Prende ele. E aí ele foi preso e parece que ele passou, acho que uma semana ou um mês, numa penitenciária para fazer testes psiquiátricos, testes mentais, isso. E realmente foi confirmado que ele é normal. Fez faculdade bonitinho, né? Então... Exatamente, né? E aí eu fui dar o meu depoimento e eu fui informada que se ele for tido como um psicopata, aí ele pode continuar preso. Mas que se ele for comprovado, né, que ele não é psicopata, ele pode, que ele teve um surto, que ele tem problemas. Ah, sei, o surto. Aí ele pode, porque acho que a psicopatia é caráter, não é uma doença, né? Desvio de caráter. Não, é desvio de caráter, é doença Desvio de- psiquiátrica, sim, mas aquele que pratica o crime tem plena consciência de que está praticando. Ele só tem Isso. ausência de sentimentos, ou seja, exatamente. ausência de remorso. Mas que ele sabe que é um crime, ele sabe. Então, é isso que eu tenho certeza que ele sabia, porque eu conversava com ele enquanto ele me espancava, eu tentava convencê-lo para parar, e ele simplesmente falava, cala a boca, e continuava. Me xingava, né, de vários nomes, e continuava me espancando. Agora, Eliana, se esse homem sai... Primeiro, se ele tivesse matado ela, ele não sairia, né? Então tem que esperar matar isso? Não, ele pode ser condenado por uma tentativa de feminicídio. Essa pena. Nesse caso, a pena dele deve variar de 12. 8 a 12 anos, qualquer coisa assim, porque é tentativa, né? Tem que matar para Graças a ficar mais. Deus. Mas cumpre 2/5, quer dizer, em 4 anos ele está na rua. Mas por ser tentativa de feminicídio, não é considerado um crime hediondo Sim. que não tem regressão de pena? Não. Então- Tráfico de entorpecentes também, por isso que eu já estou computando a pena maior. E já sai, mesmo assim... 4 anos só? Ele já tá 2? Se ele tivesse uma pena de 8, ele sairia Eu já como entendo crime isso, porque a hediondo. pessoa sai, tem a pena e sai.
tem a pena e sai, porque eu vou voltar a dizer, eu estou ficando já uma velha chata com isso, né? Mas o que acontece, né? Nós temos legisladores medíocres, simples assim. Tem a lei, aí a pessoa é condenada, todo mundo, o delegado prende, a lei fala que está preso, vai ficar de 8 anos, aí 4 anos a pessoa está solta? Antigamente ficava. Porque, vem cá, a mordida está aí já e não vai sair, né? Não, não. E se ele sai, o que acontece com você? Olha, bom, eu sei que pela Lei Maria da Penha, se eu tiver uma medida protetiva e ele descumprir essa medida protetiva, ele pode ser inserido em outro processo e pode pegar até 2 anos de prisão, pelo que eu saiba, né? Mas aí também não da cadeia. O que pode acontecer, que aí eu acho razoável, é ele descumprir e ir para um regime mais severo, porque descumpriu da pena da tentativa de feminicídio. Se a pessoa tem, 8 anos, aí ela sai porque ela tem bom comportamento em 4, mas ela vai e reincide no crime, ela não volta para ficar os 8 anos? Tem que voltar, aí depende do juiz e do promotor. Mas, na verdade, tem que voltar para cumprir a pena maior. Sim. E tem Tinha que ter um acréscimo. Um outro processo. Então, aí é outro processo. Outro processo. Se ele descumprir, ele pode ter Porque, por exemplo, outro nos processo. Estados Unidos, se você sai on bail, como eles chamam, se você faz qualquer coisa, nossa, mas volta, nunca mais vem a cara. Agora, o que eu gostaria mesmo, caso ele saísse, era que fosse colocado nele uma tornozeleira e que eu ficasse em poder do token para que o magistrado definisse qual a distância mínima que ele pudesse chegar até mim. E que isso já vi casos de mulheres que usam, né, esse token. Tem isso? Tem, os agressores. Só que não tem tornozeleira para todos os agressores. Não, mas não tem no Brasil inteiro. Não, tem no Rio de Janeiro. Tem me corrige. Raquel, não tem. Não tem. Não tem. Guarda municipal que vai até a casa da pessoa ver o que está acontecendo. Exatamente. Né? E eu acho uma situação também, você ter um token ou algo também que monitore a sua distância, você está sendo cerceada da sua liberdade. Quem tem que ser cerceado da liberdade é o criminoso. O criminoso, sim, tem que andar com o tornozeleira. Imagina o medo dela. Olha, hoje ele está preso, né? Então e se não, ele mas tivesse solto? se ele, eu acho que não. Não teria medo dele, não. Eu sou voluntária num projeto que dá acolhimento a vítimas de violência doméstica, né? É o projeto Justiceiras, pode falar, né? Pode. É um projeto Justiceiras, ele dá apoio psicológico, jurídico, assistência social, até médico, para qualquer mulher que esteja em situação de violência doméstica, tanto no Brasil quanto em qualquer país. Que bom. E todos os dias chegam em torno de 10, 15, 20 mulheres. Tem um site? É só entrar no Instagram, Projeto Justiceiras. Na bio tem o link. Tá bom. E as mulheres podem pedir auxílio de qualquer país que elas estiverem. Boa. Maravilhoso, né? Muito bom, parabéns. Obrigada. Agora a gente vai falar com a professora de biologia, Andréia Paulino. Ela solicitou a medida protetiva e fez 5 boletins de ocorrência antes de ser esfaqueada pelo namorado em 2011. Gente. Oi, boa noite, Luciana. Bem-vinda. Eu me lembro dessa história. Você foi esfaqueada pelo namorado, né? Foi uma coisa, tipo, grave, gravíssima. Foi na frente dos meus filhos. Eu me lembro disso. Isso mesmo. Eu tive 8 perfurações e fiquei 14 dias sem conseguir falar, sem comunicar com ninguém. Na UTI tem um monte de cicatrizes. Quando eu escuto essas conversas, eu super relembro, identifico que é exatamente a mesma coisa. Você tinha uma medida protetiva? Tinha medida protetiva. Você estava no salão de beleza, não era isso? Isso, foi isso mesmo. Eu já conhecia o agressor com quem eu me relacionei desde sempre. E a gente se reencontrou depois de adulto. Nesse reencontro, começamos a sair junto e eu percebi nele uma situação de muitos ciúmes, muita posse, muitas coisas. Você não podia trabalhar, né? Isso mesmo, perseguia muito, ia atrás, ia na escola. E eu já sou filha, minha mãe foi muito agredida pelo meu pai, então já reconhecia as coisas e já quis interromper a relação. E ele não quis? Não quis. Ele ia no meu trabalho, na escola, ele ia na minha casa e pulava o muro, eu morava só com os meus 2 filhos. E fiz boletim de ocorrência. Quando você fez o primeiro boletim de ocorrência, você se sentiu acolhida? Eu achei que eu ia ser acolhida. Mas? Não, eu fiz o boletim de ocorrência,
Fui para casa e depois me comunicaram que chamaram ele lá e conversou com ele e que estava tudo bem. Isso, que ele falou que já tinha resolvido, que já não ia acontecer mais nada. E aí, de novo, aconteceu? Isso, continuava a perseguição mesmo, Mas de rasgar o pneu do meu carro quando ele encontrava, jogar o carro dele em cima quando eu estava andando a pé pela calçada. E aí você conseguiu uma medida protetiva? Consegui a medida protetiva quando ele pulou o muro da minha casa, quebrou a porta, tudo, daí eu consegui a medida protetiva. Adiantou alguma coisa? 20 minutos depois de um dia que ele... Depois da medida protetiva, eu liguei porque ele estava atrás de mim de novo. Os policiais foram até minha casa, conversaram com ele, eu até me senti desrespeitada quanto a isso, e levaram ele embora. 20 minutos depois, ele estava de novo. Aí você ligou para a polícia de novo? Liguei de novo, mas assim, eu acho que eles já estavam tão cansados. Liguei para o meu irmão. Então, eu acho o que falta, além da legislação e todas essas coisas que a gente conversou aqui, eu acho que falta humanidade nos profissionais também. De que, se fosse sua filha, se fosse sua mãe, você não vai atender? Você não vai deixar Eles lá? não foram lá de novo? Não, não foram de novo. Como que não foram? Não foram de novo. E aí? E aí meu irmão foi. Meu irmão foi e brigou e todas essas coisas. E meu irmão mudou para minha casa para ficar lá junto comigo. Porque eu já não achava mais que eu estava sendo assistida, que aquele papel, se eu jogasse no peito dele, não resolveria absolutamente nada. E aí? Quando ele me encontrou num salão de cabeleireiro. Você estava lá trabalhando? Não estava trabalhando. Eu fui no salão, levei meus filhos juntos, que eu conheço a cabeleireira. E ele passou, viu meu carro, parou, começou a conversar. A gente não quis atender. A dona do salão fechou a porta da frente. Ele foi muitas vezes. A mãe dele foi lá, bateu, pediu para eu atender. A mãe? A mãe dele, pediu, por favor, porque eu conheço desde criança. Então, ela pediu para eu atender, por favor, que toda hora que ele saía de lá, ele estava ficando louco, que ia se matar, e eu torcendo, se mata, né? Por favor. Pelo amor de Deus, que é uma faca, o que você quer? Numa dessas idas e vindas dele, ele viu meu filho andando na calçada com uma bicicletinha, 4 anos. Aí ele pegou meu filho, deu na mão de uma moça que estava no salão e falou para tirar a criança de lá, que ele ia me matar. Ele foi com uma faca? Ele foi com uma faca. Ele já foi para fazer isso. Ele foi várias vezes. Ele avisou? Avisou. Eu fiquei muito, muito mal mesmo e saí desacordada. E aí? Acordei depois no hospital. Depois de alguns dias, não conseguia nem falar, nem absolutamente nada. Depois que eu saí do hospital, eu fui para a casa da minha mãe. Depois de alguns dias, eu fui até a delegacia para tentarem... tinham rastreado, ele ligava e continuava ameaçando, porque eu não consegui te matar ainda. Mas você vai morrer. Ele estava solto. Você vai morrer. Os colegas falavam e ligavam para a polícia que ele estava em certo lugar, que viram ele passar alguma coisa. E a polícia não fazia nada? Se fazia alguma coisa, ou quando eu mesmo liguei numa dessas vezes, eles falaram que se estava dentro de uma casa, não podia invadir. Que não podia entrar. Aí ele ficou 5 anos solto e eu presa, né? Sim. Mudei de trabalho, mudei de casa, fiquei dependente da minha família, quem me leva, quem me busca, para onde vamos. E onde ele está agora? Agora está preso, graças a Conseguiu? Deus. Isso, graças a Deus. Mas não foi. Ele só foi preso quando cometeu outro crime. Porque bater na gente tudo bem, tentar matar a gente tudo bem. Uma tentativa de assalto. Aí ele foi preso por conta disso. A gente tem que esperar eles fazerem outras coisas. Delegada, deixa eu entender. Eu pergunto para a Eliana e para a delegada. Se ele tivesse matado ela, aí ele teria sido preso, é isso? Tem que matar para ser preso? Realmente, eu lembro da sua história também, e eu não entendi o porquê que ele não foi preso pela tentativa de homicídio. Inclusive um flagrante, né? Se
se tiveram conhecimento de você estava no hospital, poderia pedir uma preventiva. E o que acontece? A pessoa está lá morrendo em coma no hospital. Quem que faz esse boletim? Já há uma necessidade dos médicos, quando se deparam com casos que são presumidamente crimes, eles devem sim comunicar à polícia. Sim. Eu não entendi, doutora Eliana, essa situação. Agora eu vou entrar na minha área. O que com certeza deve ter um processo de tentativa de feminicídio. Na época, acho que era só homicídio, né? E a senhora foi ouvida em processo? Eu fui chamada para o julgamento dele e também, como no caso dela, ele entrou com o advogado com que ele teve surto, alguma coisa, e continua preso pelo tentativa de assalto. E não foi julgado ainda. Não, no caso da tentativa do seu feminicídio? Não fui ouvida quanto a isso. Não foi ouvida? Não. Então, nós estamos falando de um crime de 2011 que até então não foi apurado. Mas como assim? A parte policial, com certeza, foi feita. Foi feita porque os médicos não ficam... Né? A senhora fez exame de corpo de delito, com certeza. Nem precisou, né? No hospital você leva o prontuário médico, a cirurgia, todas as coisas. Isso. Aí é feito indireto. Ela estava lá na UTI, né? Morrendo. Não, depois. Depois disso, ela vai ao IML. Você não foi? Eu fui e só levei o prontuário médico. E aí é feito um laudo pericial em cima da gravidade das lesões. Com certeza... Ou o promotor esqueceu de pedir a preventiva, ou o delegado pediu, o promotor opinou favoravelmente, o juiz não deu. Por quê? Boa pergunta. Aí a gente tem que ver o despacho que ele deu nos autos, né? E que o promotor tenha... É difícil um delegado, com um caso desse, não pedir uma preventiva. É praticamente impossível. Com certeza... É judiciário, Ministério Público acompanhando o processo, alguma coisa acontecer. Bom, eu vou dar uma aguinha para vocês, eu vou dar um recado, porque realmente essa história vai dando uma indignação que dá até sede, gente. Já imaginou você ter a chance de ganhar 4 milhões de reais em prêmios? Esse é o valor que a Rede TV já distribui em prêmios com o Rede TV Plus. E a novidade é que a chance de ganhar continua, é o Festival de Prêmios Sorte Agora. Se você parou de assinar por algum motivo, está na hora de voltar. Quanto mais tempo você continuar assinando, mais chance você tem de ganhar. Porque tem sorteio todos os dias. E aquele precinho que você já conhece, menos de 75 centavos por dia. O que você compra com 75 centavos, não é mesmo? Quase nada. Mas aqui você tem chance de ganhar. Então aponte o seu celular para o QR Code aqui na tela, assine ou acesse redetvplus.com.br. Você pode assinar usando o Pix ou qualquer cartão de crédito. E se for cliente da Caixa, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Agora, você quer saber dos prêmios, né? Então, dá só uma olhada. Boa noite! E aí, Lu? Um beijo pra você e um beijo pra você de casa. Como é que tá seu celular falando nisso, hein? Tá velhinho, né? Sem memória, com aquela câmera que nem funciona mais. Então chegou a hora de ter um novo. Que tal, gente? Um iPhone 12 na sua mão, pagando apenas R$5 por semana. Isso está fácil demais, não é mesmo? Mas aqui no Festival de Prêmios, Sorte Agora é assim. Celular de R$6.000 por um preço que você não gastaria nem para tomar um cafezinho de manhã, hein? Então aproveite, meu amigo, minha amiga. Que beleza, hein, Ale? E não é só o celular de 6 mil, não, que a gente sorteia aqui, hein? Você ainda tem a oportunidade de ganhar uma Mercedes, meu amigo. Olha que linda. No valor de quase R$200 mil. Essa Mercedes é daquelas que só patrão tem, hein? Imagina só, você dando aquele passeio com a família toda dentro dessa máquina. É bom demais, né? É bom, que sonho, hein? Já tô sonhando. Eu não posso participar, tudo bem. Então você pode. Corra, assine agora o Rede TV Plus. É a oportunidade da sua sorte acontecer. Beleza, Lu? Um beijo! Beijo, Lu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É isso aí, estamos de volta. Eu vou falar, quando eu fico fazendo esse tipo de programa, eu sei que é um programa muito importante, que nós precisamos conversar sobre o assunto, eu fico indignada. Eu não entendo como que as pessoas esperam que o mundo melhore se a gente não tem leis que são aplicadas na íntegra. Porque se uma pessoa está sendo ameaçada, tem que esperar que aconteça a desgraça para que essa pessoa seja protegida. E depois que essa pessoa já teve a desgraça, ela continua com a outra pessoa impune.
você acaba sendo... A vítima é ela, mas ela que acaba vivendo em medo, e sendo alienada, tendo que mudar de casa, perde o emprego, os filhos traumatizados, tem que pagar psicóloga, reabilitação, fisioterapia. Isso é um absurdo. É tipo assim, indignação total de minha parte. Eu tô errada? Não, né? Porque a gente ficou ouvindo isso, dá um desespero, gente. Tá, eu vou dar mais um recado e a gente vai voltar nesse assunto. A hora da sua sorte é agora. Se você é assinante do Rede TV Plus, você já está participando dos sorteios do Sorte Agora. E tem chances reais de ganhar todos os dias. Mas eu sei que você é esperto e quer aquela vantagem que a gente gosta. Então não desgruda da Rede TV e fique atento ao QR Code premiado que pode aparecer a qualquer momento aqui no canto da sua tela. E quando ele aparecer, seja ligeiro, aponte o seu celular para ele e pegue seus pontos. Você pode triplicar as suas chances de ganhar. É isso aí, quanto mais pontos, maiores as chances. É o Festival de Prêmios Sorte Agora. Eu vou para os comerciais e quando eu voltar eu quero conversar mais sobre esse assunto com as minhas convidadas. E você que está me assistindo, se você está sofrendo algum tipo de agressão, fique esperta e denuncie. Eu sei que às vezes a gente fica naquela, vai, não vai, mas tem que denunciar, gente. Se planeja e denuncie. É uma coisa de louco, né? A gente fica ouvindo e eu falando para as mulheres que estão em casa, denuncie. Tem que denunciar, não tem jeito. A gente tem que lutar, a gente não pode se entregar, né? Temos que denunciar, temos que ser fortes. E mulher assim, quando quer, a gente é forte. A gente está vendo aqui vários exemplos de mulheres e temos promotores e juízas e promotoras ótimas. A gente tem que acreditar, porque o que a gente vai fazer, não é, Eliana? A gente tem que acreditar. Tem que acreditar e eu acho que o Poder Judiciário tem que ser menos tímido. A Eliana, se cai na mão da Eliana, a Eliana é feroz. Eu não espero o processo acontecer, né? Quer dizer, o processo até acontece, mas eu vou inovando, legalmente falando, como no caso da doutora Raquel, já pedindo uma preventiva para que seja feito essa insanidade mental. Desculpe. E não pode esmorecer, né? Não. Tem que ser cada vez mais ativo, né? É 180, é isso? 180. Eu queria agradecer a Andréia. Muito obrigada por vir aqui mais uma vez. Obrigada, eu. Você me parece que está com um semblante melhor. Eu tenho certeza que você vai ser feliz. Obrigada. Muito feliz. Você merece, viu? Eu queria agradecer a doutora Raquel. Doutora Raquel, agora como vítima, você vai ficar uma delegada ainda mais brava, com certeza. Muito obrigada, Luciana, mais uma vez, de permitir a gente falar um assunto tão importante, repetitivo, mas que é necessário. Muito obrigada, foi um grande prazer, doutora Eliana. Prazer foi Elaine, Glamour. Foi um grande prazer participar. E vamos continuar falando aqui. Glamour, muito obrigada também pela sua coragem. Continue lutando. Você é uma mulher forte. Tenho certeza que você não vai esmorecer. Muito obrigada, Lu. Elaine, muito obrigada. Parabéns pela sua força também. A gente sabe que não foi fácil e continue lutando. Muito obrigada. É uma honra ter participado do programa e poder deixar mensagem para as mulheres para denunciarem e também saírem dos relacionamentos abusivos. E o Instagram Projeto Justiceiras. Muito obrigada. As Justiceiras. Eliana Passarelli, muito obrigada mais uma vez, tá, querida? Eu queria agradecer a todas vocês, mulheres que estão me assistindo, aos homens que devem estar indignados. Vamos proteger as suas mulheres, né? E vocês, mulheres, denunciem, não tenha medo. Você precisa se empoderar e denunciar. De alguma forma, você vai conseguir. Eu acredito em você. Muito obrigada. Boa noite. Valeu, obrigada!